Ontem nós tivemos um tempo muito abençoado aqui com as mães do projeto. Recebemos várias mães. Achei que viriam menos, mas vieram bastante. E Deus falou ao coração de cada uma delas. E eu tenho certeza que Deus também quer falar no coração de cada um aqui, não só das mães, mas que essa palavra possa encontrar morada nos nossos corações. E é com muita alegria que eu convido a todos a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel 2, eu vou ler do versículo 18 ao versículo 21. Então, 1 Samuel 2, de 18 a 21 está escrito: Samuel continuava no serviço de Deus o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Então, Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois, eles voltaram para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Ana é uma mulher maravilhosa. Eu gosto muito da história dela, porque a história começa relatando que Ana era uma mulher triste, amargurada, porque ela tinha uma deficiência, vamos dizer assim, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então isso angustiava ela, entristecia ela, e Ana, além de não poder ter filhos, ela tinha uma rival. A Bíblia fala que Penina, a outra mulher de Eucana, naquela época, era costume os homens terem mais de uma mulher. Então, provavelmente Ana era a primeira mulher de Eucana, mas como ela era estéril, Eucana casa com Penina para que a descendência continuasse. E ser estéril naquela época era uma vergonha, era um repúdio, era algo que não era aceito. Então Ana, ela sofria por essa deficiência que ela tinha, por não ter filhos, ela sofria. E além de não ter filhos, ela era humilhada por Penina. Eu imagino Penina todos os dias ali. Tá vendo? Eu tenho tantos filhos. Tô grávida de novo. E os anos passando e nada. E eles iam todos os anos para Siló, no santuário. Eles iam como forma de gratidão, como forma de agradecimento a Deus pelo ano que havia passado. Mas Ana não tinha motivos para agradecer. Ela não tinha. Ela só tinha tristeza e amargura. E em um certo ano que ela foi, ela se derrama diante de Deus e ela clama: Deus, olha para a aflição da sua serva. Se o Senhor me conceder um filho, eu o devolverei ao Senhor e dedicarei ele na casa do Senhor. Ana, ela fez uma promessa. E ontem eu falei sobre a constância de Ana e sobre ela ter levado Samuel para o templo, levado o filho dela para a presença de Deus. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje é algo diferente que Deus quer falar com cada um de nós aqui, não só com as mães. Vamos pensar se o Samuel vivesse nos dias atuais. Uma mãe que orou muito. Ela orou demais. Ela se derramou ali naquele dia. E de repente, ela deixa. Depois que o menino é desmamado, ela leva ele para o santuário e ele começa a morar ali com Eli. Imagina se Samuel vivesse nos dias de hoje. Ele com certeza seria taxado como abandonado, o deixado, o esquecido, aquele que a mãe orou e depois deixou no templo. Mas a Ana voltava, o texto relata que ela voltava todos os anos para ver o seu filho. E além de voltar todos os anos, ela levava um presente. Ela levava uma túnica.
Gente, naquela época a túnica tinha toda uma simbologia, não só por ser uma vestimenta que o sacerdote usava, mas ela representava o valor que aquela pessoa tinha. Então Samuel todos os anos recebia da mãe uma túnica. Ela mostrava para ele o valor que ele tinha. E nessa noite eu quero trabalhar 2 aspectos. O primeiro é que Ana sempre esteve disposta. Mesmo sabendo que Samuel estava aos cuidados de Eli, mesmo deixando Samuel no templo, ela sempre estava ali. Eu fiquei pensando, Ana demorava muito tempo para fazer uma túnica, gente, não é igual hoje. Né? Hoje você pega o celular e pede uma coisa no Mercado Livre e chega amanhã. Naquela época, a túnica, ela tinha um pano específico, ela tinha cordões, ela tinha detalhes que precisavam ser seguidos. Então, a Ana, provavelmente ela demorava quase que um ano inteiro para fazer aquela túnica. Até chegar o tecido, até chegar a linha, até chegar os cordões, até chegar tudo que ela precisava. Então, ela passava o ano todo fazendo aquela túnica e lembrando de Samuel. E eu fiquei pensando, nós mães, o que você pensa quando você está passando a roupa do seu filho? Você pensa assim, pelo amor de Deus, que menino que suja a roupa. Não aguento mais, olha quanta roupa. A gente é assim, eu também sou assim, tem dia. Nós somos falhas. Né? Quando você está lá passando, o que você pensa, o que você fala? Qual é o seu pensamento? Ana fazia aquela túnica e eu tenho certeza que ela fazia e ela orava. Ela sempre estava ali. Se existisse o WhatsApp e o Samuel mandasse uma mensagem, ei mãe, um áudio, mãe, preciso de 10 túnicas. Eu tenho certeza que ela faria as 10 túnicas. Nós somos mães, pais. Nós sabemos. O filho fala, a gente faz. Então, o primeiro aspecto é que Ana sempre estava disposta. E nós precisamos sempre estar dispostos. Primeiro, a orar. Marcos 11, 24 diz assim: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam e assim sucederá. Quantas aqui se preocupam com a vida dos filhos, o futuro? Levanta as mãos. Eu me preocupo. Todas nós nos preocupamos. Mas nós precisamos estar dispostas a orar pela vida deles. Gente, eu oro todos os dias pela vida do Pedro e da Esther, mas tudo. Eu oro até para eles não engasgarem, gente. Tudo. Deus livra eles das drogas, das bebidas, da má amizade, da pornografia, da prostituição, de casamentos errados. Livra eles, Senhor, da maldade, de abuso, de violência. Coloca no coração deles o desejo de estar na tua casa, de te servir, de amar o povo de Deus. Nós precisamos estar dispostas a orar pelos nossos filhos. Ana fazia aquela túnica, a Bíblia não relata, mas provavelmente ela pensava e ela orava por Samuel, porque Ana era uma mulher de Deus. Só que além de orar pelos nossos filhos, nós precisamos orar com os nossos filhos. Todos os dias nós temos o hábito de em algum momento orar com os filhos. E é engraçado porque desde quando a Esther nasceu, o Pedro fala assim, ó, pai, primeiro você, depois a mãe, depois eu e depois a Esther. E a gente que lute, né? Porque ou eu ou ele tem que fazer voz de criancinha. E a Esther tem que orar. Porque se ela não orar, a Esther não orou. Então, nós temos esse hábito todos os dias.
Todos os dias. A cultura da oração em família. Orar com os nossos filhos. O Pedro, toda vez que ele vai dormir, toda criança com sono fica chata, né? Então, ele já vai chorando, não, meu leite, eu quero dormir, eu quero não sei o que, quero pano, quero isso. Quer tudo na hora de dormir, quero fazer xixi, Até chegar na cama é uma maratona. Mas é engraçado, porque antes, quando ele era muito pequenininho, ou eu ou o Maurício, antes dele tomar o leite, a gente orava com ele. E hoje é engraçado que ele pega o leite, às vezes na cozinha, e ele já vai orando, Deus, obrigado pelo meu dia, por tudo que eu fiz, eu fui na minha avó, eu comi banana, eu comi Danone, e ele vai. Até chegar na cama, ele orou, ele sabe. Cultura da oração. Nós precisamos orar pelos nossos filhos e com os nossos filhos. Então, Ana estava disposta. Nós precisamos estar dispostas a orar. Precisamos também estar dispostas a ensinar. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ficar velho, jamais se desviará dele. O texto que todos nós temos na ponta da língua. Mas muitas vezes nós terceirizamos o ensino da palavra de Deus. Ah, não, lá na igreja elas ensinam, né? Não vou. Não, tá tudo bem. Ele vê um vídeo no YouTube da história, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Você lê a Bíblia com seus filhos? O seu filho vê você lendo a Bíblia? Outro dia o Pedro passou e a gente acha que eles não prestam atenção. A gente acha. E o Maurício estava lá com a mesa cheia de livro. Aí o Pedro passou e passou de novo e foi lá na cozinha e disse assim, ô mãe, que tanto de livro que o pai lê? Olhei para ele e falei, Pedro, o pai está lendo a Bíblia. Nossa, quanta Bíblia ele lê? Falei, não, Pedro, tem a Bíblia, tem o dicionário da Bíblia, tem o outro livro. Aí ele ficou olhando para mim, mas é tudo Bíblia? Aí eu falei, gente, deixa eu falar que é tudo Bíblia, que é mais fácil, não vai entender. Falei, é tudo Bíblia. Então, gente, nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver a gente lendo a Bíblia. Pedro está na fase do o que é isso? E aí agora, essa semana, eu e Maurício já cansamos de contar a história do bom samaritano. Ele está intrigado. Ele não se conforma que o levita e o sacerdote viraram as costas para o homem que estava ali, machucado. E ele fica, mãe, mas o bom samaritano, quem que era o bom samaritano? O que é samaritano? Mas, ô mãe, o levita, o que é um levita? Ô mãe, o que é um sacerdote? E às vezes você está na correria do dia a dia e é mais fácil falar assim, Pedro, deixa isso para lá. Só que não, nós temos que estar dispostas a ensinar. É difícil, porque são coisas que uma criança, você olha e fala, meu Deus, de onde que ele quer saber o que é um levita? Senhor, me ajuda. No meio do olho do furacão, ele quer saber por que eles não ajudaram, mas vamos lá explicar. Vamos lá sentar, vamos assistir mais uma vez a história no YouTube, mais uma vez abrir a Bíblia ilustrada. Nós precisamos estar dispostos a ensinar. Ana estava disposta. Esteja disposto e disposta a corrigir o seu filho. É mais fácil a gente negligenciar e ceder aquilo que a criança está pedindo. É mais fácil, porque às vezes a gente está num ambiente, às vezes a gente está em um lugar público, então é mais fácil, deixa assim, depois eu corrijo, mas não. Nós não podemos negligenciar a correção independente do lugar onde nós estamos. Na correção há libertação. O próprio Deus nos corrige. Então nós temos que estar dispostos a corrigir os nossos filhos.
Porque na correção vai vir a libertação do mau caminho e do pecado. Além disso, Ana estava disposta a declarar palavras de bênção. E nós também precisamos estar dispostas a isso. Eu falo que ao mesmo tempo que a gente perde reclamando, a gente ganha abençoando. Quando o pediatra deu papel para mim e para o Maurício dentro do consultório, falou assim: Maurício, você está de carro? Ele falou: tô. O médico falou assim: pega esse papel e você vai daqui direto para o hospital, porque a sua filha está com insuficiência respiratória grave. E você não pode parar, você tem que ir direto para o hospital. E nós entramos no carro e o meu coração aflito, angustiado. Eu olhei para o Maurício, a gente já estava chorando porque nós não sabíamos o que nós íamos enfrentar. Só que ao mesmo tempo que o meu coração estava triste, amargurado, angustiado, com medo, esse mesmo coração, com a presença de Deus, fazia com que eu e o Maurício, ao longo do caminho, declarássemos palavras de cura na vida da Esther. Todo o tempo nós íamos: Deus cura a Esther. Deus, o Senhor tem um plano na vida da Esther. Deus, faça algo na vida dela. O Senhor sabe a necessidade dela. Nós precisamos dizer para os nossos filhos o quanto eles são amados, o quanto eles têm qualidades, o quanto Deus tem um plano na vida deles. Deus tem um plano na vida dos nossos filhos. Então, Ana, primeiro ponto, ela sempre esteve disposta. E nós precisamos estar dispostas a orar, ensinar, corrigir e a declarar palavras de bênção. E o segundo aspecto é que Ana, ela deu a Samuel, todos os anos ela dava uma túnica. E como eu disse, a túnica representava algo de valor, representava a importância daquele filho para aquela mãe. Qual é a túnica que nós temos dado para os nossos filhos? Um Xbox, um iPad, o tênis de marca, o celular? Precisamos primeiro dar a túnica da palavra de Deus para os nossos filhos. Precisamos presentear os nossos filhos todos os dias com a túnica da alegria. Quem nos dá alegria é o Senhor. Precisamos presentear os nossos filhos com o tempo dedicado a eles. Gente, a minha vida também é corrida. Eu acordo, já estou indo dormir de novo. Eu falo: Deus, o que está acontecendo? Mas eu não troco a oportunidade de estar, pelo menos em um momento do dia, me dedicando a eles com qualidade. Precisamos dar a eles a túnica do afeto, do carinho, do abraço. Como o pastor disse, memórias em lugares, em ambientes. Nós precisamos proporcionar isso para os nossos filhos. Além disso, não dê o que sobrou de você. Porque no fim do dia nós estamos só o pó. Essa é a verdade. Mas não é isso. Não são túnicas rasgadas que nós temos que dar para os nossos filhos. Nós temos que dar para os nossos filhos o melhor, não aquilo que sobrou. Quando Marta estava lá toda eufórica, agitada, ansiosa, fazendo isso, aquilo, cheia de afazeres, e ela chega para Jesus e fala: Senhor, olha Maria. Maria está aí, ó, sentada, e eu aqui nesse corre-corre. Jesus olhou para Marta e falou assim: Marta, Marta, por que você está aflita e ansiosa? Maria escolheu a boa parte. E nós também precisamos escolher a boa parte. Participar mais das coisas de Deus, trazer os nossos filhos para a casa de Deus, ter disposição para servir na obra. Gente, eles fazem aquilo que eles veem a gente fazendo. Isso é fato. Eles falam e fazem aquilo que eles veem em nós.
Então, nós precisamos ser como Maria também, escolher a boa parte, estar na casa de Deus. Anualmente, Ana mostrava para o Samuel que ela amava a ele, que ela pensava nele e que ela tinha se dedicado a ele e que ela também tinha comunhão com Deus. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos, como eu disse ontem, deixar uma marca, a marca da palavra de Deus na vida deles. Às vezes a gente se preocupa tanto, ai, a melhor escola, ai, será que está dando certo, ai, por que isso, por que aquilo? O principal nós estamos deixando, que é a palavra de Deus. Ela tem que vir em primeiro lugar no ensino dos nossos filhos. Então Ana, ela estava disposta, ela estava sempre ali. E eu já estou chegando ao fim, gostaria de chamar o Ministério de Louvor, para já ir finalizando. Ana estava sempre ali. Os filhos crescem, vão embora, eles casam ou vão morar fora para estudar. Eles vão, cada um segue o seu caminho. Mas nós temos que sempre estar ali. No hospital eu vivi os dias mais difíceis da minha vida até hoje. Muitas são as situações que uma mãe vive com o filho, situações difíceis. Filhos rebeldes, enfermidades, luto, quantas já perderam filhos? E, como eu disse ontem, a médica, quando o Esther entrou na UTI, a médica falou assim: olha, mãe, eu não sei se ela vai sobreviver. Se essa noite ela não tiver uma resposta positiva, amanhã nós vamos ter que entubar ela. E eu não garanto que ela vai sobreviver. E ali naquela UTI eu não tinha muito o que fazer. Eu não podia pegar ela no colo. Eu não podia amamentar. E Deus falou para mim assim: apenas esteja ao lado dela, porque esse é o seu papel, estar aí, estar pronta para orar, estar pronta para segurar na mão dela quando vierem furar ela mais uma vez, estar pronta para quando ela sair da sonda, você amamentar de novo. Era só isso que eu podia, estar ali. E é como eu disse, os filhos vão, os meus também vão. Às vezes o Maurício falou assim pra mim: ai, Gabi, você tem uns pensamentos, tem hora, não pensa nisso agora não, porque eu falo pra ele: Maurício, olha o Pedro pequeno, eu fico imaginando ele grande. Toda manhã assim, né, eu acho. E aí eu fico imaginando quando ele chegar pra mim e falar assim: mãe, eu quero fazer faculdade fora. Mãe, eu tô casando. Só que o meu papel é estar ali. E como eu disse, não é fácil estar ali. Quantas mães aqui já têm filhos adultos, filhos que já foram, filhos que já estão casados? E não é fácil estar ali, pronta para orar, pronta para abraçar, pronta para acolher, porque muitas vezes nós nos sentimos perdidas, entristecidas pelas escolhas dos nossos filhos. Nós nos sentimos sem força, é um turbilhão acontecendo. E quando o filho cresce, menos coisa a gente consegue fazer. Menos coisa. Só que Deus, Ele quer renovar suas forças nessa noite. Deus, Ele quer derramar sobre cada uma das mães aqui presente o renovo, a alegria. Ele quer derramar
nas nossas vidas como mãe, a disposição em estar ali presente. Ele quer suprir as nossas necessidades para que nós possamos ajudar os nossos filhos. Então eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. E eu gostaria de chamar todas as mães, eu quero que você venha aqui na frente. Podem vir todas as mães, sem exceção, todas. Nós vamos levantar um clamor agora, porque não é fácil. Ó, a igreja vai ficar vazia. Olha, gente, que batalhão. Um batalhão de mulheres que Deus levantou para cumprir o chamado da maternidade. Que não é fácil. Não é fácil. Mas Deus nessa noite quer renovar as nossas forças. A nossa esperança é como eu disse ontem. Tem mães aqui que ensinaram a palavra de Deus, que pregaram, que corrigiram, que orientaram, e hoje os filhos estão longe. Deus quer renovar a nossa esperança e as nossas forças. E para nós que temos filhos pequenos, não vamos desistir de ensinar a palavra de Deus. Então, eu gostaria que vocês escolham uma irmã para vocês orarem juntas agora. Enquanto o louvor canta, que vocês possam fazer duplas e orar uma com as outras. Orem umas com as outras. Enquanto a música canta, vamos levantar um clamor de oração. Não tenham vergonha. Vamos orar para Deus nos renovar, Deus nos alegrar, Deus nos dar força nessa batalha. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, ah, Maranata. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, simbolicamente celebrando uma data que tem que ser lembrada todos os dias. Porque o Senhor nos chamou para a maternidade diariamente. Fortaleça cada mulher aqui, cada mãe que está aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas, as angústias, os medos, as aflições, as preocupações, os problemas diários com os filhos. Mas
derrame, ó Deus, da tua graça, da tua sabedoria, da tua força, do teu amor, ó Deus. Nos encha da alegria do Senhor, na paz que excede todo entendimento. Que o Senhor, ó Deus, nos dê saúde para continuar, ó Deus, criando e educando os nossos filhos. Nos dê disposição a trazê-los para a tua casa, para a tua igreja, para ajudá-los, ó Deus, na vida adulta, quando eles crescerem, em todas as fases do desenvolvimento, ó Deus, nos dê a tua direção, Senhor. Nós não somos nada sem ti, nós precisamos de ti. Supra as nossas necessidades, para que como mãe nós possamos orientar e direcionar os nossos filhos para o propósito que o Senhor tem na vida de cada um deles. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E continue ministrando ao longo da semana no nosso coração essa palavra. Que o Senhor nos dê disposição e que nós possamos dar aos nossos filhos a melhor túnica que existe, que é a palavra de Deus. Nos dê força para isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e todos juntos nós vamos cantar esse cântico. Esse cântico que diz no refrão: pode morar aqui. E que nós possamos ter o desejo de ter a presença de Deus no nosso coração. Então que todos se coloquem de pé e vamos cantar esse louvor para a honra e para a glória do nosso Deus.